Cara, eu tô até arrepiando, olha. Eu vou te falar. Jesus, no meio de uma tempestade, os discípulos estavam num barco, e no meio de uma tempestade forte, Jesus vem sobre as águas. Você já deve ter ouvido essa passagem na Bíblia. De Pedro. E Jesus vem sobre as águas. E quando vê, ele grita, quem que é você? E Jesus se apresenta ali, né? Ele fala assim, mas Pedro fala, né? Mas se é o Senhor mesmo, então faz com que eu também ande sobre as águas. E o que Jesus fala para ele? Pois venha, Pedro, venha ao meu encontro. E Pedro, ele sai do barco, provavelmente os outros discípulos dizem, maluco, rapaz, isso é uma assombração, o que está acontecendo? Você vai pisar nas águas, você vai afundar. E o que Pedro faz? Sai do barco. Sabe por que Pedro sai do barco? Porque Pedro sabia quem estava chamando ele. Pedro sabia que era Jesus que estava lá. E Pedro vai ao encontro. Porque na hora Pedro não soube, mas quando Jesus fala, Pedro ouve a voz de Jesus e vai ao encontro dele. Só que chega num determinado momento, o que acontece com Pedro? Ele começa a olhar. E o que Jesus fala para ele? Não tira seus olhos de mim. E Pedro, o que faz? Começa a olhar para a água agitada. E ele começa a afundar. Só que Jesus faz? Vai ao encontro dele e resgata Pedro da profundeza. Ou seja, o que acontece é o seguinte, muitas das vezes, nós tiramos os olhos de Deus, tiramos os olhos do alvo, que é Cristo, e é por isso que nós afundamos. É por isso que nós descemos no fundo do poço. Tem muita pessoa que às vezes ainda nem conhece Cristo, cara, nem conhece Deus. Cara. Às vezes tem pessoa assistindo esse podcast que está pensando, mas que Deus é esse? Assim como você falou. É assim como eu falei do palestrante, eu falei, mas que Deus é esse que esse cara tá falando? Eu tenho que conhecer esse Deus. E é só quando conhece que a gente sente essa energia que nós estamos sentindo. Se tem alguém assistindo, meu conselho de coração, eu tenho certeza que é o do William, conheça esse Deus que a gente está falando. Sim, vai ser libertador. É transformador. É inigualável.